Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a reunião da tarde, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela Sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os Seus ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos esclarecido, nos explicado a respeito da lei de Deus, nos mostrando que podemos caminhar com uma felicidade relativa pelos caminhos do mundo. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, a todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, por nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Citação de Jesus, registrada por São Lucas, São Marcos e São Mateus, em que ele nos fala: sabei os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, 19, São Lucas, capítulo 18, versos 20, e São Mateus, capítulo 19, versos 18 e 19. Também do Decálogo, em Êxodo, nós temos: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versos 12. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Laura e Lucas. Passamos a palavra a Laura. Boa tarde a todos. Nesse capítulo que nós vamos estudar hoje à tarde, o Evangelho retoma um dos 10 mandamentos trazidos por Moisés quando ele foi lá no Monte Sinai. Acredito que todos aqui se lembram disso, né? E no Decálogo estava escrito: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Para começarmos a analisar a nossa lição de hoje, é interessante nós pontuarmos que Kardec posicionou, além desse capítulo do Evangelho ser mais do que uma cláusula pétrea, né, um mandamento de Deus. Isso quem falou foi Deus. Kardec também teve o cuidado de posicionar entre 2 capítulos do Evangelho que fala justamente sobre caridade, que é o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e o capítulo 15
fora da caridade não há salvação. Por aqui a gente já começa a entender então que nós somos mais uma vez convidados a exercer a caridade ensinada por Jesus. A caridade da indulgência, da compreensão, do auxílio genuíno que vem do coração, o auxílio espontâneo e com desprendimento, na medida em que esse mandamento é uma consequência. Aqui no Evangelho fala que é um corolário, ou seja, é uma consequência da lei geral de amor ao próximo, da lei geral de caridade. E por óbvio que não há como cumprirmos esse mandamento de amar ao próximo se nós não amarmos os nossos pais, que foi quem nos deu a vida. E aqui a gente vai um pouco mais além. Quando nos dedicamos a entender qual o sentido que traz a palavra honrar, a gente começa a perceber que ela significa um dever a mais. Kardec fala que significa um dever a mais. Mas não é a caridade do amar ao próximo. É mais que isso. Né? E a gente chega no item 3 do Evangelho, que é a piedade filial. Esse algo a mais chama-se piedade filial, que é o amor somado ao respeito, e esse respeito que é traduzido em todas as suas formas, em todas as situações, em qualquer circunstância. É traduzido esse amor somado e traduzido na atenção, no zelo, na humildade, na obediência, no cuidado, no afeto compartilhado, na espontaneidade de servir e de poupar nossos pais de mais trabalho, de mais esforço, de conceder a ele, de lembrar de dar a eles os pequenos nada supérfluos, que são coisas, são os agrados que aparentemente poderiam ser dispensáveis, mas jamais serão, né? E a gente vai entender o que são esses pequenos nada supérfluos aqui. E isso, meus irmãos, se aplica também àqueles que não são nossos parentes de sangue, né? Nossos laços de sangue, mas aqueles que fazem às vezes de pais nas nossas vidas, né? E são como anjos, cuidam de nós como se fossem pais, como se fossem anjos. E se aplica também àqueles que deixam de cumprir o dever da paternidade e da maternidade. Aqui a gente chega num ponto um pouco mais difícil, mas sim se aplica a piedade filial, a honra aos pais, né? Honrar aos nossos pais, se aplica também àqueles que deixam de cumprir o seu dever de pais. Mas quanto a isso, Kardec também nos alertou. Quem julga pai e mãe é Deus, não é filho. Quem julga pai e mãe não é filho. É Deus, nosso Pai maior. E aqui o respeito prevalece, e prevalece também a caridade, que nos ensina a ter indulgência com as falhas e as imperfeições alheias. Se nós temos que ter caridade e indulgência com as imperfeições alheias, imagina com quem nos deu a vida, quem nos deu a oportunidade de reencarnar. E vamos lembrar aqui brevemente o que significa a indulgência. Indulgência é compreender que o ser humano muitas vezes erra mais por fraqueza do que propriamente ou somente por maldade. Nós somos assim. Muitas vezes a gente comete equívocos, não somente por maldade, mas por fraqueza de espírito ainda. É entender que cada um tem o seu processo de evolução, cada um tem o seu amadurecimento, né? E tentar aplicar nessas situações a compaixão e não a revolta, por mais difícil e doloroso que seja. Que nós assistimos aí quase que diariamente casos muito tristes, né? De abandono, de maus tratos, enfim, questões difíceis de toda ordem, mas mesmo assim tentar aplicar nesses casos a compaixão e não a revolta. E compete a nós, então, enquanto filhos, devolver a quem nos deu a vida
os cuidados que eles tiveram conosco na nossa infância, sobretudo para aqueles que lutaram com dificuldade para nos suprir de absolutamente tudo. Para quem dormiu mal durante anos, para quem deixou de comer para nos alimentar, né? Para quem sorriu para nós, para nos acalmar, nos acalentar, querendo chorar. Então, essa é a piedade filial. Nós temos aqui, então, nesse capítulo, um verdadeiro regulamento extremamente detalhado de como nós devemos amar os nossos pais, como nós devemos respeitar os nossos pais. Kardec trouxe aqui para a gente um regulamento. E ele chega a nos descrever ainda com riqueza de detalhes como deve ser esse cuidado, né? Esse amor. Quando ele fala sobre solicitude, quando ele fala sobre os pequenos nada supérfluos, os cuidados amáveis, o amparo na velhice. Ele fundamentalmente nos ensina que quem condena os nossos pais, os pais, é Deus. Não cabe a nós fazer isso. Tem uma palestra do Divaldo Franco, não me lembro a cidade, se não me engano foi São Paulo, que ele foi palestrar para jovens justamente sobre honrar pai e mãe, sobre o capítulo 14. E ele comentou algo muito interessante e frisou que nós devemos tomar cuidado com isso, que hoje em dia parece que, entre aspas, está na moda nós brigarmos com os nossos pais. Está na moda nós discordarmos, deixar a opinião ou o conselho deles para escanteio, né? Simplesmente por serem talvez ultrapassados, por serem, por terem ideias um pouco mais conservadoras do que as nossas, né? E mesmo nesses casos, Divaldo fez questão de frisar que nós temos que respeitá-los, acatar, respeitar, parar e ouvir, né? Se o jovem pode, o velho sabe, né? A gente pode ter certeza disso. Se o jovem tem a possibilidade, se o jovem tem o poder da ação e de modificar o mundo, o velho sabe. Ele já esteve nesse lugar e ele sabe mais que nós, né? Bom, conjugado com o estudo do Evangelho, com esse capítulo do Evangelho, eu trouxe uma lição de Emmanuel de um livro muito antigo que chama-se Família, psicografado pelo Chico. Esse livro tem a impressão dele, a caligrafia dele é super antiga. Se não me engano, a última edição dele que eu tenho na minha casa é de 1981, mas é impressionante como ele carrega a atualidade das palavras irretocáveis de Emmanuel. E essa lição chama-se justamente honrar pai e mãe. Começa assim: declara o mandamento expresso da lei antiga. Abre aspas. Honrarás teu pai e tua mãe. E Jesus, mais tarde, em complementação das verdades celestes, afirmou positivo. Abre aspas. Eu não vim destruir a lei. Entretanto, no decurso do apostolado divino, o Senhor chega a dizer: aquele que não renunciar ao teu pai e à tua mãe, não é digno de ser meu discípulo. Aqui eu vou abrir um parênteses, porque nós vamos explicar ao longo dessa lição, mas eu vou abrir um parênteses que nós temos que compreender o contexto das palavras de Jesus ao seu tempo, né? E Jesus quis dizer aqui que existe uma parentela espiritual e corporal. Por isso ele disse, né? Que aquele que não renunciar ao teu pai e à tua mãe não é digno de ser meu discípulo. E Emmanuel continua: ao primeiro exame, então quando a gente começa a analisar essas palavras de Jesus, né? Que ele não veio destruir a lei, e logo após ele fala que quem não renunciar ao teu pai e tua mãe não será meu discípulo, surge talvez uma aparente desarmonia nos textos da lição. Porém,
é preciso esclarecer que Jesus não endossaria qualquer indiferença para com os benfeitores terrestres que nos ofertaram a bênção do santuário físico. Ou seja, Jesus jamais endossaria, jamais estimularia, né, uma indiferença de nossa parte para com nossos pais, que são aqueles que nos deram a vida, né, que nos ofertaram a bênção do santuário físico. Deus nos encaminhou os nossos pais para que nós tivéssemos a oportunidade, inclusive, de viver, a oportunidade de reencarnar. Senão nem isso nós teríamos capacidade, literalmente nós estaríamos aqui. O mestre exortava-nos simplesmente, e aqui começa a explicar, a esclarecer Emmanuel, né? O mestre exortava-nos simplesmente a desistirmos da exigência de sermos por eles lisonjeados ou mesmo compreendidos. Né? Nós devemos amar e honrar os nossos pais independente de como eles são. Independente de como eles são conosco. Ponto. Indiscutível. Prevenia-nos contra o narcisismo pelo qual muitas vezes no mundo pretendemos converter os nossos pais em satélites de nossos pontos de vista. E essa frase é muito interessante. Esse apontamento de Emmanuel é muito interessante. Pois são aqueles filhos que consideram os pais como qualquer coisa ultrapassada, qualquer coisa que seja ultrapassada. Isso que ele quis dizer quando ele fala que sobre esses filhos que convertem os pais em satélites dos seus pontos de vista. Ou seja, os pais apenas orbitam na vida deles, na vida em que eles são o ponto principal, né? E daí eles são os donos, esses filhos são donos da razão, e os pais apenas orbitam na vida deles em segundo plano. Não existe crise de gerações, né? Porque os jovens isso eu já tinha comentado, aqui a gente pode lembrar que não existe essa crise de gerações, que é muito comentado hoje em dia, porque se os jovens podem, os velhos sabem, e é sobre ouvir, é sobre valorizar. Isso que ele quis dizer e exemplificar com esses satélites de ponto de vista. Devemos sim renunciar ao egoísmo de guardá-los por escravos de nossos caprichos no cotidiano, a fim de que lhes possamos dignificar a presença com a melhor devoção afetiva, perfumada de humildade pura e de carinho incessante. E ele continua: em tempo algum pode um filho, por mais generoso que seja, solver para com os pais a dívida de sacrifício e de ternura a que se encontra empenhado. E aqui nós relembramos a parte do Evangelho, do item 3 da piedade filial, em que Kardec fala para nós que os filhos não devem aos seus pais só o estritamente necessário, eles devem também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados mais amáveis, que são apenas os juros do que receberam. O pagamento de uma dívida sagrada. Isso é piedade filial. Por isso que Emmanuel fala que em tempo algum pode um filho solver para com os pais a dívida de sacrifício e ternura a que se encontra empenhado. Essa é a dívida sagrada que Kardec fala no Evangelho. E continuando, a terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço no qual retomamos em nome do Criador para a regeneração ou elevação de nossos próprios destinos. Lembra-te ainda, e aqui ele já finaliza, do mestre incomparável, confiando a divina guardiã de seus dias ao apóstolo fiel diante da cruz, né? Então vamos lembrar de Jesus na cruz, já quando foi crucificado, que ele, num exemplo de piedade filial, pediu que João Evangelista cuidasse de Maria até o fim dos seus dias.
e não te creias, em nome do Evangelho, exonerado da obrigação de honrar teus pais humanos em todos os passos e caminhos do mundo, porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida, palpita em verdade o amor inconcebível do próprio Deus. Então está aqui a piedade filial traduzida por Emmanuel, né? E nessa trajetória de interiorizarmos o que essencialmente é honrar os nossos pais, eu queria reforçar aqui duas coisas que para mim são importantíssimas. A primeira delas, unido ao nosso estudo, né? A primeira delas é o culto do Evangelho no lar, que promove a sintonia da nossa casa, né? Do nosso lar com o plano maior e ajuda a fortalecer os laços familiares. E a escola de Evangelho, que depois do lar é quem provoca o despertar da consciência da criança para o progresso moral. É onde a gente começa a aprender, né? Essas duas preciosidades são bases importantíssimas que ensinam a criança desde cedo as noções de família. É onde a gente começa a aprender as noções de família, a honrar os nossos pais em todas as situações, a respeitá-los, a valorizá-los. E, para finalizar, eu trouxe aqui, para finalizar a minha participação, eu trouxe aqui uma homenagem de Meimei para todas as mães, né, em comemoração ao dia de amanhã, que foi o dia escolhido pelo nosso mundo, né, aqui na Terra, para celebrar, com certeza, o ser mais importante que nós temos em nossas vidas. Essa homenagem não é minha, é de Meimei, e eu vou ler aqui para nós lembrarmos delas com ainda mais carinho. Chama-se Ternura, essa página. Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada ao meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequenas gotas de luz que mais tarde eu vim a saber que eram lágrimas. Conchegaste-me no colo como se transportasses o brando ninho e desde então nunca mais você me deixou. Quando os outros iam à festa, velavas comigo ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulha aos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigo, afagava as minhas mãos entre as tuas ou beijava os meus cabelos em desalinho. Depois eu cresci, vendo-te ao meu lado, a feição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregaste a vida. E até agora, dia a dia, esperas paciente e doce o momento em que eu volto para os teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje eu ouvi a música dos milhões de vozes que te agradecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebas, mãezinha, recebas. Não são pérolas, nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu próprio coração transbordado num poema de estrelas. Meimei. E eu acho que só ela poderia escrever uma coisa tão sensível e tão linda. Obrigada. Meus irmãos, boa tarde a todos. A nossa reunião e o nosso estudo de hoje
desses que a gente tem ao longo do ano, uma vez ou outra a gente está por aqui, ele tem um caráter, o nosso encontro de hoje tem um caráter especial, é um dia diferente, porque nós estamos justamente na véspera do Dia das Mães. Um dia, meus irmãos, que já tem uma importância muito grande para a humanidade, mas que com o passar do tempo, não tenham dúvida, vai se revestir de uma importância ainda maior. Porque a figura da mãe, o seu papel no aspecto educativo da criatura e na transformação do mundo que a gente espera para um mundo melhor, mais fraterno, mais justo, onde exista mais amor, mais paciência, mais perdão, tudo isso passa necessariamente pelo papel que a mulher, que a mãe exerce na vida dos seus filhos. Nós sabemos, e muitos especialistas comentam, que para que a gente mudasse o mundo, se a gente fizesse um trabalho bem feito com uma geração, através do processo educativo, nós daríamos uma guinada no caminho que a humanidade toma até então, nas escolhas que as pessoas fazem, na realidade que a gente vive. E se, portanto, a educação tem um papel tão decisivo, tão importante nesse processo, e a gente não duvida do peso da educação, o que a doutrina espírita tem nos explicado? Que as escolas, as universidades, os institutos de ensino têm o seu esforço e o seu mérito em educar a intelectualidade da criatura humana e nos trazer o conhecimento cultural, as experiências já vividas por outros seres humanos que vieram antes de nós, nos contando as histórias, nos trazendo os avanços que eles nos deixaram em matéria de conhecimento científico, e tudo isso é muito válido. Agora, meus irmãos, dentro do processo educativo, aonde que nós iremos mudar os valores profundos de cada criatura humana? É no sentimento, são os valores da alma. E nesse aspecto, a escola e a universidade podem ter um papel acessório, porque o papel principal compete à família, e dentro do Instituto da Família, a figura da mãe é inigualável, insubstituível. O pai pode ser muito bom, pode ter um coração generoso, pode contribuir muito, mas ele não cumpre o papel da mãe. O que a mulher tem em seu coração, nas bases do sentimento, no compromisso sagrado que ela fez com o Pai Criador, de cuidar dos filhos que, antes de serem filhos dela, são filhos de Deus, é algo único e que dá à mulher uma força e uma capacidade de trabalho no aspecto educativo que nenhuma outra criatura tem. E é justamente, meus irmãos, visando destacar o papel sublime que a mulher tem nesse aspecto, incentivá-la, darmos a ela condições de exercer a maternidade em todo o seu amplo espectro de atuação, não só pelos cuidados materiais, mas essencialmente pelo processo educativo, é que a doutrina espírita cada vez mais exalta as nossas mães. Pede a cada filho que tenha redobrado amor, carinho e gratidão, mesmo se ele eventualmente julgue que aquela sua mãezinha deixou a desejar em algum ponto, poderia ser melhor em um ou outro aspecto. Vem a doutrina espírita, rememorando o Evangelho de Jesus, e pede a esse filho o seguinte: não julgue. Quem há de corrigir e de ajustar o seu pai ou sua mãe, na hipótese deles falharem em alguma circunstância, é Deus. A você compete o respeito, a você compete o carinho, a você compete o cuidado, porque a dívida que cada filho tem com o pai e com a mãe, meus irmãos, é impagável, não se paga. Eu posso ser um bom filho, posso ser carinhoso, posso estar presente na vida deles, posso proporcionar-lhes conforto, posso proporcionar-lhes bem-estar,
cuidar deles na velhice, na enfermidade, fazer de tudo. Eu quito a dívida que eu tenho com meu pai e com minha mãe? Não. Eu continuo devendo. E essa dívida vai para a eternidade. Porque eles nos deram a grande bênção da vida. Eles que nos abriram as portas de uma nova chance, de uma nova oportunidade de reerguimento, de aprendizado, de desenvolvimento e de caminho em direção a Deus. É graças a uma nova vida, aos sacrifícios que a mulher se impõe, às lutas e lágrimas que ela derrama para trazer e manter uma vida na terra que a humanidade ainda não se perdeu. Observe, meus irmãos, por exemplo, em relação aos nossos irmãos que cometeram crimes, que estão aí reclusos, que perderam provisoriamente a sua liberdade. Quem são, na maioria, os que vão visitá-los e levar a eles um pouquinho de esperança, de alento e alguma chama de uma nova vida e de um dia saírem e se recuperarem de lá? São as mães, na sua maioria. Quem são aquelas que cuidam nas enfermidades mais dolorosas, que às vezes abrem mão de uma profissão, abrem mão de sonhos pessoais, abrem mão do próprio conforto, da própria beleza e dariam a própria vida em benefício de alguém? São as mães. Vejam, meus amigos, uma poesia que nós temos aqui, que é uma música que a gente ensina aos nossos alunos da escola de evangelho. Eu vou fazer algo aqui em comum. Eu vou tentar cantar para vocês, porque ela é tão bonita, e vocês perdoem porque a voz aqui deixa um pouco a desejar. Mas vocês vão guardar a beleza dessa música e da letra que ela tem, porque é algo que a gente ensina para os nossos alunos da escola de evangelho. Essa poesia, essa música diz assim para a gente: depois da Virgem Maria, é nossa mãe adorada, que os nossos passos vigia na sua missão sagrada. Se os filhos precisam dela, o seu cuidado não tarda. É nossa mãe que nos vela, o nosso anjo da guarda. Viva nossa mãe querida, que sempre havemos de amar, a dona de nossas vidas, rainha do nosso lar. Nas orações que ela faz, pede para nós proteção, porque ela sempre traz seus filhos no coração. Essa é a música, né? Vocês desculpem, mas é com a melhor das intenções que a gente divide. Quem já ouviu e conhecia essa música? Levanta a mão aí para mim. Tia Geira, né? Alguns de nós já conhecíamos. Falar de mãe, meus irmãos, é falar de poesia, é falar de beleza, é falar de sentimento. A mãe é aquela que descobre o que o filho tem. O filho não precisa falar nada. Ela bate o olho e sabe o que está acontecendo, né? Parece que tem uma bola de cristal, que tem algo ali que sonda o mais íntimo dos nossos corações. Por isso que essa casa sempre vai estudar esse tema, se dedicar com todo carinho a esse tema, seja para que nós, na condição de filhos, reexaminemos as nossas ações e atitudes, se ainda temos a nossa mãe ou nosso pai à nossa volta, ainda encarnados, e se assim não for, para que a gente relembre deles com toda a gratidão e carinho que merecem, e mais, para que a gente ressignifique a nossa atuação enquanto pais e enquanto mães na terra. O pai e a mãe devem ser os exemplos vivos daquilo que gostariam que os filhos fossem.
Nenhum exemplo vai pesar mais para um filho. Não vai ser uma escola espetacular, não vai ser uma universidade de primeira. O que mais vai pesar no processo educativo da criança e do jovem são os exemplos que ele vai ter dentro de casa. Isso é uma bagagem que ele vai levar para sempre. E por mais que em uma ou outra situação da vida o filho seja ingrato, o filho não demonstre isso, o filho não deixe isso claro, ou mesmo seja ingrato, ofensivo, revoltado com o pai ou com a mãe, aquilo que ele recebeu, meus irmãos, nunca vai ser tirado do coração dele. Sempre vai permanecer no coração daquela criança e daquele jovem. Nós trouxemos aqui uma primeira história que vai mostrar para a gente como que um coração de mãe, como que um coração de mulher que se torna mãe se agiganta na vida. O que uma mãe é capaz de superar? Quais lutas, quais problemas, quais dificuldades, às vezes situações que a gente nem imaginava. A força que ela tem sendo mãe a torna uma verdadeira heroína. E aí nós trouxemos para os irmãos uma primeira história que vez ou outra a gente traz aqui nessa casa e que vai trazer uma história de muita luta de uma mãe, mas que nunca perdeu no coração dela esse sentimento divino de amor, de cuidado e de carinho para aquele que era o seu filho, mesmo sem que ele soubesse. Ela teve a grande dificuldade de estar ao lado de um filho sem que ele soubesse que ela era sua mãe, e mesmo assim ela o amava, o tratava, recebendo toda a ingratidão e toda a dificuldade que se pode imaginar. Essa história, meus irmãos, vai contar sobre uma irmã nossa muito valorosa, chamada Maria Quitéria. É uma história trazida por Hilário Silva. E ele começa contando assim para a gente, Quando Maria Quitéria, viúva e doente, chegou à casa do Dr. Lauro de Mello, tinha o corpo mais morto do que vivo. O médico e a senhora, amigos dela de longo tempo, receberam-na entediados. Trazia Quitéria o semblante, o rosto deformado. Perdeu um dos olhos e o outro se mostrava esbugalhado, a verter uma lágrima que não chegava a cair. Seu rosto, queimado meses atrás por uma grande quantidade de ácido, impunha-lhe uma feição monstruosa. Parecia muito mais um monstro em corpo de mulher. Então vejam só, Hilário Silva começa a contar para a gente a história de uma mulher que passou por um acidente muito difícil. Numa situação que lá na frente na história nós vamos ver o que aconteceu, caiu uma grande quantidade de ácido no rosto dela e aquilo ali quase que mata ela. Mas ela conseguiu sobreviver àquele incidente e, infelizmente, aquilo deformou completamente o rosto dela. Porque o efeito do ácido, quando cai na pele humana, ele tem um efeito ali como que de derretimento, É uma coisa terrível. E era como ela acabou ficando. E ela então resolveu procurar um casal de amigos, bem situados na vida. Estou quase cega, dizia humilhada. E além disso, com o acidente, sou hoje inútil. Todos se espantam quando me veem. Leio o anúncio pedindo auxiliares de serviço. Compareço. Entretanto, quando me veem, desanimo. Tento a lavanderia, ou seja, ofereço então para lavar roupa para as pessoas, a troco ali do pagamento por uma trouxa de roupa, por exemplo. Contudo, quando me veem, acham que eu tenho uma doença contagiosa. E então ela falou o seguinte: venho lhes trazer Licurgo, o meu filhinho de 5 anos, e lhes falar o seguinte: ofereço-lhes a criança. É meu único filho, mas temos vivido nós dois em fome e penúria. Ou seja, eu
vim trazer meu filho para vocês cuidarem dele, porque dessa situação não consigo trabalho, tenho sentido fome junto com meu filho. E o que é, meus irmãos, para uma mãe, às vezes escutar do filho assim: mãe, eu estou com fome, e não ter o que dar para o filho, deve ser uma das piores dores da vida. E era o que ela estava passando com ele. Ninita, a dona da casa, olhou a criança com simpatia. Não tinha filhos e tinha disposição então a adotar aquela criança. O menino, mal vestido, correspondeu-lhe a atenção, muito esperto e inteligente. Então ele tinha ali 4 aninhos. A idade do meu filho caçula hoje. E a gente tem tanto amor pelos filhinhos que a gente fica imaginando uma situação dessa, né? Ter que dar um filho que a gente ama porque está vendo seu filho sentir fome. Foi o que aconteceu com ela. O menino será nosso, disse ela, mas se vier com papel passado, sem que você faça a renúncia completa, eu não quero. Uma lágrima parada no olho de Maria Quitéria fez-se mais grossa e o pranto jorrou. Pranto resignado, silencioso. Não era um choro de revolta, né? Era um choro de resignação, se sacrificando para quê? Para ver o filho bem. Ainda assim, Maria Quitéria teve forças para acariciar o menino e entregá-lo, assumindo o compromisso de assinar o sacrifício em cartório. O tempo passou. Licurgo foi criado por aquele casal e depois de um tempo contrataram Maria Quitéria para o serviço daquela própria casa. Então viram que ela estava passando dificuldade e chamaram ela para que ela fosse ali trabalhar na mesma casa onde o filhinho agora morava e estava sendo criado e educado. Só que quando ele era pequenininho e foi adotado, ele não lembrava mais dela como a mãe biológica dele. O menino Licurgo, agora o moço Licurgo de Melo, pela bondade do casal que o adotou, sempre que vinha de férias, então já rapazinho, né, ficava fora de casa, vinha passar as férias em casa. Encontrava no lar a pobre lavadeira cercando de atenções. Às vezes, não compreendia por que os pais adotivos davam tanta liberdade para Maria Quitéria, e somente a força dos bons conselhos lhe suportava os carinhos. Então ele tinha uma repulsa por ela, talvez até pelo semblante dela. Às vezes, de madrugada, quando chegava da rua, ouvia passos de leve. Podia esperar. Num minuto, aquela lavadeira dedicada vinha trazer-lhe o chocolate quente que ele nem tinha pedido. E sorrindo, zombava de seus poucos estudos e lhe falava: você é uma excelente megera. Ou seja, chamava ali, né, a mãe, que ele não sabia que era mãe dele, de bruxa. E ela, acostumada a um vocabulário muito pequenino, falava baixinho palavras de agradecimento e alegria, como se ele tivesse dito: você é uma excelente mamãe. Na mesa, preparava-lhe quitutes raros em regime de exceção. Ele, porém, não perdia a oportunidade para magoá-la. Se lhe dirigisse qualquer olhar de carinho ao passar distraído próximo ao tanque de lavar, avançava na direção dela, como se fosse um gato ferido, mergulhando-lhe a cabeça no tanque cheio d'água. Quando a via rodeando o quarto, batia a porta com raiva. E sempre que podia, buscava as ofensas mais duras para lançar-lhe no rosto, com sorridente expressão, como se fossem elogios adocicados. E o tempo foi passando. Jovem médico, recém-casado, Dr. Licurgo de Melo, de parceria com o pai pelo coração, dedicava-se agora à saúde
arruinada de Dona Ninita a caminho da morte. Então a mãe adotiva dele estava bem doentinha e ele ali cuidando dela. E junto deles, Maria Quitéria, mais cansada, era a sombra que se movia ajudando calada. Vigílias, dificuldades. Rosana, sua jovem esposa, mantinha-se à distância no governo doméstico. E depois de muitos dias e noites cansativas, a doente então fechou os olhos do corpo para não mais abri-los. Inconsolável, o Dr. Lauro, o viúvo, aceitou o convite de alguns parentes, decidindo passar alguns meses numa fazenda no interior. Maria Quitéria, abandonada agora aos caprichos dos donos mais moços da casa, passou a sofrer rude trato. Então o que aconteceu? O Dr. Lauro ficou viúvo, estava muito abatido, muito entristecido, resolveu sair de casa, mudar o ambiente, passar uns meses numa fazenda. E Maria Quitéria permaneceu em casa, porque ela morava lá e fazia o serviço doméstico. E quem que ficaria ali, portanto, encarregado, das ordens da casa? Justamente o filho dela, Dr. Licurgo de Mello, e a esposa Rosana estavam ali encarregados das ordens daquela casa. Nem mesmo a memória de Dona Ninita, por ela invocada nas horas difíceis, foi respeitada. Dr. Licurgo e Rosana, tendo por ela a mesma antipatia gratuita, submeteram-na a insuportáveis humilhações. E aí, meus irmãos, vamos abrir aqui um parênteses para a gente refletir em torno disso. Qual que era o motivo da antipatia que ele tinha por ela? Era nenhum. Vocês já repararam que às vezes na vida, se a gente não tomar cuidado, a gente simplesmente fala assim: eu não gosto daquela pessoa ali não. Mas o que ela te fez? Não me fez nada não, mas eu não gosto dela. Gente, para que a gente vai cultivar esse tipo de sentimento? Por que esse tipo de resistência e às vezes até de repulsa, quando a pessoa às vezes não nos fez mal nenhum? Ou às vezes num dia infeliz olhou para a gente de uma maneira que a gente não esperava, ou nos deu uma resposta atravessada, e a gente passa a cultivar então uma antipatia ou uma inimizade? De graça, O que é a vida da gente? Quando é que a gente acha que a gente não vai precisar uns dos outros? A vida cheia de voltas. E às vezes aqueles que a gente imagina que a gente nunca vai precisar, pode ser o único capaz de nos estender a mão numa situação difícil. Então a gente precisa repensar esse tipo de postura. Mas Licurgo não tinha essa precaução. Tinha por Maria Quitéria uma antipatia que aumentava com o passar do tempo. Seus velhos sapatos foram jogados no fogo. Roupa simples tirada do armário para servir de pano de chão na limpeza da casa. A comida então era muito pouca e era o que sobrava que davam para ela. E por fim, depois de tanto a maltratarem, resolveram expulsá-la de casa. Entretanto, ela nunca se encorajava a sair, ainda mesmo sob ameaças. E ela insistia em permanecer ali, sendo maltratada o tempo todo. Tantas lhe foram, porém, as dores e as privações, que um dia não mais se levantou da cama. Agora vamos levá-la para o hospital, disse Rosana. E Licurgo, com toda facilidade, levou-a para uma sessão de indigentes, descartando-se enfim. Então, levaram ela para um hospital público, para uma sessão lá onde pessoas que não tinham familiares, parentes, eram levadas como se fosse um peso que eles tirassem de dentro de casa. E aí, vejam agora a quarta parte da história. Atendendo à prece de 2 estudantes de medicina, dedicados à assistência cristã, conhecemos Maria Quitéria em seu leito de angústia. Vejam que interessante, meus irmãos, para a gente entender isso aqui. Quem está contando a história para a gente é Hilário Silva. E Hilário Silva, então, conta que
graças às preces de 2 estudantes de medicina. Então vejam lá que tinham 2 estudantes que, além de cuidar dos enfermos, o que eles faziam em benefício deles? Rezavam. Vejam como que a medicina, imaginem o tanto que a medicina vai avançar à medida que essa prática se generalizar. Porque foi justamente a partir da prece dos 2 estudantes que um grupo de benfeitores espirituais foi até Maria Quitéria para poder acudir e ajudá-la. A cirrose do fígado agravou-se pouco a pouco. Nada conseguia deter a esclerose retrátil, agora irreversível. Visitamos assim, então chegou lá a comitiva de Hilário Silva, dos benfeitores, para poder levar algum alívio, algum bálsamo ali para ela que estava, agonizante no hospital. E além disso, eles resolveram conhecer as circunstâncias da vida daquela senhora. Nisso, então, visitamos a casa principesca, ou seja, o palácio do filho que a conhecia desconhecendo. E vimos, então, a volta do Dr. Lauro de Melo ao antigo solar em que foi feliz. Então o médico voltou viúvo, voltou para casa. Afinal de contas, já era de noite, receberam o pai com alegria, lhe serviram um café, um chá e começaram a conversar. Afinal de contas, doutor Lauro, Rosana falou com ele o seguinte: Maria Quitéria era um trambolho, difícil de conservar aqui em casa. O velho médico escutou Rosana e o filho adotivo, contrariado, entristecido, e depois tomou corajosamente a palavra para lhe explicar a verdade total. Então ele foi escutando aquilo, escutando, num desgosto enorme, chamou Rosana e Licurgo e falou o seguinte: vem cá que eu preciso contar uma coisa para vocês. A pedido da própria Maria Quitéria, a esposa dele desencarnada, a dona Nilita, e ele se abstiveram de dar-lhes a conhecer a realidade. Ela temia fazer o filho infeliz diante da aversão que sua presença sempre lhe causava. Então o que acontecia? A própria Maria Quitéria virava para o Lauro e para a dona Nilita e falava o seguinte: não conta para ele a verdade, não. Poupa ele da verdade daquilo que aconteceu. Mas aí então, Dr. Lauro resolveu contar. E por fim, ele que conhecia agora os segredos do sofrimento moral, ante a saudade da companheira, chorou intensivamente ao contar que foi o próprio Licurgo, quando menino de 4 anos, quem lhe derramou no rosto um vidro de ácido sulfúrico. Vejam só. Então fala: olha meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Ela é sua mãe. E você fez isso tudo com ela. Agora sabe por que ela tem o rosto daquele jeito? Foi você que uma vez, enquanto criança, pegou uma porção de ácido e criança não tem noção das coisas que faz. Ele não fez por maldade e derramou o ácido no rosto de sua mãe. Seu pai, operário simples de uma grande oficina, possuía o corrosivo em casa como material de trabalho. E na noite seguinte dos funerais dele, enquanto a infortunada viúva dormia, Licurgo, na inconsciência infantil, derramou-lhe o ácido no rosto. Maria Quitéria sofreu terrivelmente, mas escapou, embora conservando monstruoso semblante. Licurgo então chorava, abraçado à esposa, igualmente banhado em pranto. Na mesma noite, resolveram então procurar por ela no hospital, que se abriu facilmente, de maneira extraordinária, ante os 2 médicos. E entre leitos anônimos, Maria Quitéria agonizava. Dr. Lauro tomou-lhe o pulso e abanou a cabeça. Era tarde. Licurgo e Rosana ajoelharam ao pé da cama, e Licurgo dizia: mamãe, mamãe,
gritava ele chorando. Por que você não me disse tudo? E a enferma, nas raias da morte, identificando as visitas, cobrou ânimo e observou-a cheia de carinho. Daria tudo para erguer a mão quase fria e afagar-lhe a cabeça, mas não conseguia. Licurgo, porém, viu que aquele inesquecível olhar o reconheceu e pediu: Mãe, perdoa-me, perdoa-me pelo amor de Deus. E ela, reunindo as últimas forças, e como se nunca tivesse razões para perdoar, simplesmente falou: Deus te abençoe, meu filho. E passando a triste expressão do olhar pelo aposento, disse ainda: meu filho, me leva para casa. Entretanto, ela não mais voltou. Ao calor do abraço do filho, encharcado de lágrimas, dormiu e veio se encontrar conosco. A morte, como humanitária cirurgiã, refez-lhe completamente o rosto. Então foi ela desencarnar, chegou no mundo espiritual já com o rosto refeito. E dormindo em nossos braços, na viagem para a vida melhor, guardava a expressão serena de um anjo. Era um verdadeiro anjo. Assim, meus irmãos, são as mães. Elas têm uma força divina dentro delas. E por isso, todo o carinho, todo o respeito, todo o amor que nós lhe devemos. Mesmo se a nossa mãezinha deixar a desejar em algum ponto, em um ou outro aspecto da vida, ainda assim, o que ela fez por nós já é algo maravilhoso. Se a gente pudesse voltar à nossa infância como um observador e ver os gestos de carinho de uma mãe esperando a criança no ventre, depois cuidando dele pequenininho, eu tenho certeza que todo filho deixaria a ingratidão de lado. Esqueceria um ou outro episódio no qual ele acha que a mãe não agiu bem, não falou bem, para ser profundamente grato àquela que lhe deu a vida. E é isso que nós, enquanto espíritas cristãos, precisamos fazer. A maternidade é um dom divino, é algo sublime, que nós devemos sempre venerar e respeitar, e se nós tivermos a grande alegria na vida de ostentarmos essa situação, e aí eu me dirijo às mulheres, porque na condição de homem eu não tenho essa grande alegria de ser mãe, né? A gente pode ser pai e tentar ser um ótimo pai, mas a mulher e a mãe é inigualável. Ela tem um pacto direto com Deus, com o Criador, para cuidar dos filhos do Pai eterno. E por isso que nós, nesse instante, meus irmãos, com o mais profundo sentimento que temos no coração, pedimos a Deus que abençoe muito e profundamente todas as mãezinhas que estão aqui presentes. Que Deus lhes cubra de bênçãos, de paz, de alegria, de muita fé, de muita esperança. Encham seus corações de amor, porque a tarefa e a missão que vocês têm é uma missão divina. Que Jesus abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos a nossa irmã Carla que nos faça a prece. Pai amantíssimo, Senhor Jesus, Mestre, querido amigo, benfeitores, queremos agradecer os estudos dessa tarde, agradecer as bênçãos, agradecer todo o amparo que essa casa nos dá, toda assistência, agradecer pelas bênçãos de alegria, saúde, pelo conforto, pela fortaleza, agradecer pela nossa fé revigorada todas as vezes que estamos aqui. Que o Senhor abençoe essa casa,
Abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que todas essas bênçãos se estendam aos nossos lares e a todo irmão necessitado, de acordo com a sua necessidade e seu merecimento, Pai. Que o Senhor abençoe a todas as mamães no dia de amanhã, confortando os corações, nos fortalecendo na nossa fé. Que o Senhor nos ampare sempre com seu amor divino, Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, Pai, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E com essa prece, estamos encerrando a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ter ficha de médico, quem for receber a ficha permaneça sentado.